Sejam todos novamente muito bem-vindos e hoje eu vou falar sobre um montão de coisas. A primeira delas, tentar explicar para vocês o que é que está efetivamente acontecendo. As bolsas estão despencando, existe uma ameaça global de recessão. Pois bem, a ameaça global de recessão, conforme eu falei no meu vídeo de coronavírus, já existe e ela é real, ou seja, nós só podemos dimensionar à medida que o tempo for passando. No entanto, fortes indicadores indicam que a coisa vai ser muito grave. Para vocês terem uma ideia, a China exportou menos 17% no primeiro bimestre de 2020. Fora isso, a gente observa que há uma redução da demanda mundial e, consequentemente, quem produz petróleo está vendo os preços diminuírem porque a demanda está diminuindo. Então, o que foi que a Arábia Saudita fez? Ela convocou o pessoal e disse: olha aí, galera, nós produtores de petróleo vamos pegar e vamos diminuir a nossa produção mundial de forma que o preço do petróleo fique no mesmo patamar para que a gente não perca dinheiro. E o que é que a Rússia fez? A Rússia disse: não é o momento, vamos aguardar mais um pouco. E qual era o objetivo da Rússia? A Rússia queria ver se, por conta dessa crise do coronavírus, ela ferrava lá os produtores de petróleo de xisto lá dos Estados Unidos. É um objetivo bem cruel, né? Então, e a Arábia Saudita, revoltada porque a Rússia decidiu esperar e fez justamente o contrário do que propôs. Ou seja, a própria Arábia Saudita disse: Rússia, você não vai fazer isso agora? Então, quer saber? Eu vou vender o meu petróleo bem barato e vou dar desconto pra galera, tipo: eu aprendi que a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Portanto, botando os titãs de lado, isso é uma coisa que está provocando esse maior rebuliço no mercado. Muita gente vai perder muito dinheiro. E, curioso, quem vai ser imediatamente atingido por essa birra da Rússia com a Arábia Saudita? Os amigos russos, o Irã e, consequentemente, a nossa querida Venezuela. E falando em Venezuela, Trump almoçou com o nosso querido Jair Bolsonaro, nosso presidente amado, idolatrado, salve, salve. E entre as pautas, aliás, o principal assunto da pauta, dizem as más línguas, é a Venezuela. Nós sabemos que os diplomatas venezuelanos foram expulsos do Brasil. Isso implica que alguma coisa está sendo tramada, especialmente por conta desse lanchinho lá do Bolsonaro com Trump. Algumas coisas estão sendo tramada para desestabilizar a Venezuela exatamente num ano de eleição nos Estados Unidos. Então, típico. Vamos aguardar, então, o desenrolar dos acontecimentos para saber qual é a caixa de maldades que vai haver contra a Venezuela. Com relação também a esse encontro de Trump com Bolsonaro, a gente tem que observar que os Estados Unidos botaram a faca no pescoço de Bolsonaro com relação ao 5G da Huawei. Ou seja, os Estados Unidos não querem de forma alguma que o Brasil adote essa tecnologia chinesa que, em relação ao custo-benefício, é muito boa, sob a argumentação de que isso vai facilitar a espionagem daqueles malditos chineses, se não fosse verdade que os Estados Unidos andaram espionando o Brasil diversas vezes, inclusive com aquela birra de Dilma que todo mundo já conhece. Pois bem, essa é uma das moedas de troca e, inclusive, os Estados Unidos têm muito interesse em se aproveitar do poder político para tirar essa tecnologia chinesa das mãos dos brasileiros. Eu queria comentar também sobre aquela questão de Drauzio Varela no Fantástico. Olha, eu assisti ao vídeo hoje, né, do Drauzio Varela, e formei uma opinião sobre o assunto a partir do momento em que eu descobri que a trans entrevistada era uma pessoa que cometeu um assassinato, e não antes de estuprar uma criança de 9 anos.
Muita gente saiu em defesa de Drauzio Varela e o próprio Drauzio Varela disse que ele era médico e não um juiz. Porém, eu penso da seguinte forma: eu me coloco na situação dos pais daquela criança que foi estuprada e morta aos 9 anos de idade. Eu não gostaria de ver essa pessoa na televisão posando de herói. Então, consequentemente, ao ver aquela reportagem, eu senti uma certa repulsa e confesso a vocês que entendo que o Drauzio Varela teve a melhor das intenções, mas ele tem sim que fazer juízo de valor, porque imagina se nós começamos a romantizar pessoas como Bruno, pessoas como os Nardoni, pessoas como a Suzane Richthofen. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem. E por último, e para concluir esse vídeo bem comprido, eu gostaria de comentar que eu cometi um erro. O erro consiste naquele meu vídeo sobre Ronaldinho. Na realidade foram alguns pequenos erros e eu abusei da minha memória para poder fazer aquele vídeo sem qualquer tipo de pesquisa. E me dei mal. Ora, vamos lá. A gente sabe que é verdade que existia a 18K Ronaldinho, que virou a 18K World, e que Ronaldinho aplicou um trambique de muitos milhões de reais e muita gente, pelo menos diz o Ministério Público que isso aconteceu assim, e que essas pessoas foram lesadas pela 18K. Mas não foi por causa disso que o passaporte de Ronaldinho foi retido. O passaporte de Ronaldinho foi retido por um outro delito, um delito ambiental, onde ele tinha uma multa milionária. Supostamente ele teria pago essa multa e supostamente ele estaria de posse desses passaportes. Eu não posso dar para você dos passaportes brasileiros, mas ele e o irmão Assis, mas eu não posso confirmar essa informação que ele está ou não de posse, porque o processo corre ainda em segredo de justiça. Mas a promotoria do Paraguai diz que a verdade dos fatos seria a seguinte: Ronaldinho Gaúcho e o irmão são acusados, ou pelo menos são suspeitos, de cometer outros delitos no Paraguai e estariam com esse passaporte tentando se colocar em alguns direitos que só seriam concedidos, por exemplo, para pessoas que, se não me engano, teriam que residir 3 anos lá no Paraguai para obter o documento verdadeiro. E a gente sabe que o documento é falsificado porque se aproveitou de dados verdadeiros, mas colocou o nome de pessoas como Ronaldinho e Assis nos seus nomes, né, lá no preenchimento do passaporte. E isso, obviamente, é um delito. Por conta disso, existe essa grande suspeita de que eles, que já aprontaram diversas vezes aqui no passado, possam estar querendo aprontar lá no Paraguai. Restabelecida a verdade, o vídeo de lá foi excluído, exatamente por questão de prudência e por respeito à verdade. No mais, valeu!